A minha colocação, já que tenho à mesa eminentes penalistas e que, portanto, são mestres naquilo que não é a minha especialidade, eu vou ficar mais no plano constitucional e num plano para saber se essas obras atingiram ou não a dignidade da pessoa humana. Indiscutivelmente, a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, é uma das grandes conquistas de qualquer regime democrático. Eu mesmo participei em audiências públicas a convite dos constituintes na Constituição de 88 e senti, naquele ambiente, nas 24 subcomissões que foram criadas, nas 8 comissões, os parlamentares eram distribuídos 24 por cada uma das 24 comissões, essa tentativa de termos uma Constituição absolutamente aberta, em que teríamos, de um lado, absoluta liberdade de expressão e, de outro lado, a valorização da dignidade da pessoa humana. E é interessante como a expressão dignidade da pessoa humana, como foi colocada nos debates constituintes e que terminou sendo plasmado na Constituição, representa uma das grandes conquistas que nós tivemos em todas as constituições do Brasil. Isso na medida em que, efetivamente, nós pusemos os diversos diplomas internacionais de valorização da dignidade da pessoa humana inteiramente, principalmente no título 2º, no artigo 5º da Constituição, que passou a ser uma cláusula pétrea. Na Constituição de 67, nós tínhamos duas únicas cláusulas pétreas, duas únicas cláusulas imodificáveis, que eram a República e a Federação. Na Constituição de 88, além dos 78 incisos do artigo 5º, nós passamos a ter diversas outras disposições do 150, referente aos direitos do contribuinte, mostrando que essas colocações na Constituição, esses dispositivos constitucionais, não poderiam ser modificados nem por emenda constitucional. Tal a intenção de termos uma Constituição voltada fundamentalmente para o indivíduo. E é importante que se considere-se, porque em todas as sociedades nós vínhamos de um grande debate no mundo inteiro entre a coletivização de uma sociedade que seria sempre tutelada pelo Estado, que vinha dos regimes de trás da cortina de ferro, e aquela outra em que dizia que a sociedade fora do Estado tinha liberdade absoluta, o que representava uma teoria de um neoliberalismo, em que dois choques de visão, uma pretendendo a coletividade da sociedade, mas controlada pelo Estado, e outra, a coletividade da sociedade, sem um controle, senão de mera vigilância por parte do Estado, e nós chegamos a uma conclusão diferente. Mais do que a sociedade privada, mais do que o Estado sendo o verdadeiro patrono da sociedade, o que importava era o indivíduo, o ser humano. E todo o artigo 5º é dedicado aos direitos individuais. E os direitos individuais representam o direito de cada um. Não é o direito da coletividade. Como a coletividade é melhor, como a coletividade tem que se pensar como um total, como uma totalidade, essa é mais importante que o indivíduo. Não. O indivíduo passou a ser, nos direitos individuais do artigo 5º, aquele que maior proteção tem que ter do Estado e da sociedade, das ONGs, das instituições não governamentais, porque ao indivíduo, a cada um, foi destinado todo o artigo 5º. Por isso é que nas cláusulas pétreas do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4, se fala em direitos individuais, não em direitos coletivos. Embora o título 2º fale em direitos individuais e coletivos, cláusulas pétreas são apenas os direitos individuais, como estão no inciso 4 do artigo 4, do parágrafo 4 do artigo 60 da Constituição. E nisto, fundamentalmente, a preservação da dignidade humana. Quando pegamos em 1946 a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é a Declaração Universal dos Direitos de cada um.
de cada ser humano, que tem que ser respeitado como entidade absoluta. Ele não pode ser considerado que, se a maioria pensar de forma diferente, ele não tenha o seu direito protegido num Estado democrático de direito. A expressão Estado democrático de direito é a expressão mais clara, no sentido de que o Estado de direito pode ser uma ditadura, mas o democrático de direito é o Estado de direito que tem seu organismo jurídico, tem a sua organização jurídica, mas que, na verdade, é um Estado democrático. Ora, o primeiro elemento, aquele que mais importa, diz respeito à dignidade humana. Para se garantir, o Estado tem que, efetivamente, proteger tais direitos, mas todo cidadão tem que ter o direito à expressão. A liberdade de expressão, no artigo 220 da Constituição, foi colocado, sem limites, como o elemento maior para que nós tenhamos os pulmões que representam os meios de comunicação, a sociedade, que possa, enfim, encontrar uma forma de vigiar os poderes através daqueles que têm visibilidade, que são os meios de comunicação. Deu dignidade da pessoa humana em primeiro lugar, retratando a Declaração Universal dos Direitos Humanos, retratando o Pacto de São José, que é de 1969, mas o Brasil só veio se tornar signatário definitivo, participando do Pacto de São José mais tarde, como uma sociedade democrática que respeita cada indivíduo e que, ao mesmo tempo, todos têm a liberdade de expressão. Mas qual foi o limite nessa liberdade de expressão? É a dignidade da pessoa humana. Por isso, o artigo 5º, inciso 10, declara que quando a privacidade de cada cidadão, que é um dos direitos fundamentais de dignidade da pessoa humana, ela é atingida, ele tem direito à indenização por danos morais. A própria liberdade de imprensa, e nós temos visto inúmeras decisões, em que, quando os jornais não apresentam como deveriam apresentar os fatos, distorce, pode atingir a dignidade nesse momento. Há ações de indenizações e o Poder Judiciário tem reagido, no sentido de condenar aqueles que não tiveram o cuidado de fazer com que as informações fossem corretas. E é interessante que isso tem levado os grandes jornais a utilizar uma espécie de controle interno. Todo fato, toda informação que recebem, eles fazem questão de checar, através do seu controle interno, para não estarem vinculando alguma coisa que não represente a verdade, porque senão seria a distorção da informação. Então, se nós temos esses dois parâmetros, isto é, liberdade de um lado, dignidade da pessoa humana de outro, como é que nós poderíamos avaliar se a manifestação artística ela fere ou não fere a dignidade da pessoa humana? E me parece que é uma avaliação muito fácil. Se eu, como um cidadão comum, não artista, resolver atingir a dignidade de uma pessoa, dizendo que eu estou atingindo aquela dignidade porque eu penso dessa forma, mas não sou um artista, não é uma manifestação artística, é a manifestação de um cidadão comum, este cidadão terá direito de uma ação de indenização por danos morais, porque representa efetivamente o direito que ele tem de ter a sua dignidade, a sua intimidade protegida como a Constituição lhe dá. Se o cidadão comum pode ser acionado por manifestação que fere a dignidade do outro, sem razão, eu pergunto, por que o artista não poderia ser atingido se ele disser o seguinte: não, eu não sou um cidadão comum, eu sou artista. E como artista eu posso fazer o que bem entender. Eu posso entrar a dignidade da pessoa humana. A meu ver, o limite está exatamente nisso. Aquilo que um ser comum não pode fazer sem correr o risco de ser chamado aos tribunais, um artista também não pode fazer. Essa manifestação que tivemos na Bienal, evidentemente, se fosse feito por um cidadão que não se dissesse artista, para um não artista, evidentemente, poderia ensejar as críticas necessárias e ação por indenização de danos morais, como está no artigo 5º, inciso 10 da Constituição, atingindo a dignidade das pessoas que lá estavam, como se fossem criminosos, como se fossem bandidos, como merecessem ser efetivamente assassinados em praça pública. Mas quando o cidadão diz, não, mas eu sou artista, eu não sou um cidadão comum,
Eu estou numa outra plataforma, num outro patamar. Eu tenho o direito de dizer o que bem entendo. É o que eu digo. Se eu fizesse um quadro e pusesse a mãe desse pintor num prostíbulo, dizendo, não, eu sou um artista, eu estaria livre de uma eventual ação de indenização por danos morais da parte dele? É claro que não. É claro que não, porque estaria atingindo a dignidade da sua mãe, atingindo a dignidade dele mesmo. Então, me parece que a colocação, como foi feita, de que a obra de arte tudo pode, isto eu não aceito, porque representa uma incorreta interpretação do texto constitucional. E o texto constitucional tem que ser respeitado na sua razão maior. Eu sempre digo, enfim, como eu disse para a Ivete, quando eu e o Celso Bastos comentamos em 15 volumes pela Saraiva, a Constituição Brasileira, alguma coisa foi ficando na nossa cabeça, apesar da velhice, do mal do alemão, de Alzheimer, dos 75 anos, alguma coisa ficou lá. Indiscutivelmente, o que mais me impressiona é que o mais importante de todos os artigos da Constituição é o artigo 5º. Foi aquele mais trabalhado, foi o mais discutido, foi aquele que foi apresentado para que nunca mais tivéssemos um regime de exceção. E esse respeito a essa dignidade, o direito à ação de indenizações por danos morais, o direito à intimidade, o direito à privacidade, o direito à dignidade humana, lá estão. Então, me parece que a obra artística, como foi, atinge, eu nem entro no mérito, hein? Um ex-presidente da Academia Paulista de Letras, tendo lá os maiores escritores do Brasil e de São Paulo, Paulo Bonfim, Lígia Fagundes Telles, Mário Chamy e uns outros grandes expressões, eu, enfim, também, do ponto de vista artístico, já falando mais como presidente de academia do que propriamente como jurista, eu tenho até sérias dúvidas sobre a qualidade dessa obra artística. Mas eu não quero expor minha opinião, porque eu posso gostar ou não gostar de uma obra. Entende? E posso entender que uma obra tem ou não tenha caráter artístico. Isso todo mundo tem o direito de dizer, gosto ou não gosto de uma obra. Agora, o que ninguém tem o direito é de, a título de falar, eu não sou um cidadão comum, eu sou um artista, eu posso dizer o que bem entender e atingir a dignidade humana, isso, evidentemente, é dilacerar, é macular, é tisnar, é ferir o texto constitucional. Essa é a razão pela qual, ficando rigorosamente, porque a Ivete disse que queria me dar um cutucão se eu passasse os 15 minutos, e o Dulce já está me olhando com esse olhar de cartão vermelho, eu quero deixar bem claro para os senhores. Liberdade de expressão absoluta, liberdade artística absoluta, limite de dignidade da pessoa humana. E a forma de se poder avaliar é aquilo que um cidadão comum não poderia fazer sem ser levado às barras do tribunal, também um artista não pode fazer. Era o que eu tinha a dizer.